Me chamo Wanda, farei 29 anos este ano. Trabalhava em uma empresa de telecomunicações depois de terminar a faculdade, mas saí neste verão. Queria ficar um pouco mais na empresa, mas Caio me pediu para sair, disse que cuidaria de mim. A verdade é que havia outra razão pela qual deixei meu emprego, estava grávida de Caio. Nós nos envolvemos em algo que poderia ser chamado de um casamento repentino. Atualmente, estou grávida de 5 meses e tive que dizer aos meus colegas que era por causa da gravidez e do casamento. Eles ficaram tristes ao me verem sair, mas me parabenizaram pelo casamento e pela gravidez. Ainda me sinto abençoada por ter colegas tão maravilhosos, mas me arrependo de ter deixado meu trabalho a pedido de Caio. As palavras de Caio sempre tinham um poder absoluto. Se quiser ser amável, pode-se dizer que ele é confiante, mas, se não, bem, ele é um pouco arrogante. Caio se formou em uma universidade prestigiada e entrou para trabalhar em um megabanco, seguindo uma trajetória elitista. Foi designado para o departamento de vendas, onde sua habilidade de falar o ajudou a se destacar rapidamente. Logo que nos casamos, ele foi promovido a chefe do departamento de vendas. Finalmente aconteceu, agora nossa família está segura, disse, como se sua promoção fosse a coisa mais natural do mundo. Caio provavelmente ficou feliz por seus esforços serem reconhecidos, e naquela época não dei muita importância. Afinal, não tinha motivo para duvidar do homem com quem estava prestes a me casar. Mas naquele momento, ainda não sabia que tipo de pessoa Caio era de verdade. Conheci Caio há 2 anos em uma festa organizada por uma amiga. Eu tinha 27 anos na época. Enquanto minhas amigas se casavam uma após a outra, eu sentia a urgência de não ter um parceiro. Por causa da minha personalidade, não conseguia tomar a iniciativa de conversar com os homens e sempre fui tímida no amor. Então, quando uma amiga da universidade, com quem não tinha contato há muito tempo, entrou em contato comigo, agarrei a oportunidade. Na festa, havia 3 homens e 3 mulheres, e Caio era o mais velho do grupo masculino. Todos trabalhavam naquele renomado banco, onde o amigo de infância do meu amigo também trabalhava. Quando descobri que todos os caras eram funcionários de um banco conhecido, fiquei surpresa. Minhas 2 amigas, mais interessadas em dinheiro do que eu, fizeram perguntas animadas aos homens e ficaram super empolgadas. Eu me senti um pouco deslocada e quase desisti, pensando que poderia ser mais um beco sem saída. Mas a sorte quis que Caio notasse minha presença e se aproximasse enquanto meus amigos eram o centro das atenções. Fiquei surpresa quando ele me perguntou se eu gostaria de tomar algo depois daquilo. Como Caio também era meu tipo, aceitei animada com um entusiástico sim. Então, depois do encontro em grupo, saímos algumas vezes, e após uma confissão de Caio, começamos a namorar. Sempre que perguntava a Caio por que ainda não estava casado, ele sempre respondia, você sabe. Tenho estado ocupado com o trabalho. Realmente, parecia amar o trabalho, e eu admirava homens assim. Não me importava nem um pouco. Enquanto saíamos, Caio sempre foi atencioso, cavalheiro, sempre me colocava em primeiro lugar. Está bem? Não está cansada de caminhar? Esqueceu a blusa? Usa a minha. Olha, você se machucou, deixe-me colocar um curativo. Seu comportamento de perfeito cavalheiro me impressionou muito. Eu pensei que talvez pudesse passar minha vida com aquele homem. Embora nossa relação estivesse no início, eu já sonhava com um futuro ao lado de Caio. Nossa relação deu um passo importante alguns meses depois. 1 ano e meio após começarmos a namorar, eu estava enfrentando alguns problemas de saúde inexplicáveis. Dores de cabeça, náuseas. Quando fui ao médico, disseram que provavelmente era apenas um resfriado, e eu mal conseguia trabalhar direito. Vendo meu estado, Caio,
com quem vivia, disse: Wanda, você pode estar grávida. Suas palavras inesperadas me desconcertaram, mas de fato havia indícios. Corri até a farmácia e comprei um teste de gravidez. Em casa, fiz o teste e, para minha surpresa, indicava que estava grávida. Não posso acreditar, parece que estou mesmo grávida, eu disse. Você deveria ir ao médico, falou Caio. Ele estava tentando se manter calmo, mas sua voz estava mais alta que o normal. Percebi que ele estava emocionado. Havia um bebê dentro de mim, nosso bebê. Enquanto eu acariciava a minha barriga, senti um afeto indescritível. No dia seguinte, fui direto ao ginecologista. O teste confirmou que estava grávida de 3 meses. O médico disse: é surpreendente que não tenha percebido até agora. Mas como eu e Caio ainda não estávamos casados, a gravidez estava longe dos meus pensamentos. Porém, olhando para trás, percebo que o estranho mal-estar eram náuseas matinais. Ao sair da clínica, disse a Caio que a gravidez estava indo bem. Foi aí que sua reação não foi a que eu esperava. Pensei que ele ficaria mais feliz, mas sua resposta foi surpreendentemente indiferente, o que me pegou de surpresa. Isso significa que vamos nos casar, ele disse de forma casual, o que não se parecia em nada com a proposta que eu imaginava. Mas amei que ele tenha feito a proposta. Eu estava tão animada que não consegui dormir naquela noite. Mas mesmo assim, naquela época, a mudança em Caio já havia começado. Foi culpa minha, não percebi. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, Caio me disse: quero que você deixe o seu trabalho antes de nos casarmos. Deixar o trabalho não passava pela minha cabeça. A empresa de telecomunicações onde trabalhava apoiava licenças maternidade para mulheres, e todas voltavam depois. Claro, algumas pessoas saem quando se casam por causa de relacionamentos à distância, precisam se mudar para estar com seus maridos, mas poucas pessoas saem só porque se casam ou engravidam. Mas eu queria continuar trabalhando. Não tem problema, eu vou cuidar de nós, disse ele. Mesmo assim, quando hesitei, ele soltou um suspiro exasperado e acrescentou: no próximo mês serei promovido. Meu salário vai melhorar muito. Que sorte! Agora sou muito capaz, nossa família está preparada, é ótimo. O que eu poderia dizer sobre isso? É verdade, Caio é capaz, e a promoção deve ser um reconhecimento pelos esforços dele. Comparado com o salário do Caio, o meu é apenas uma pequena mudança. Mesmo que eu desista, os 3 poderíamos viver confortavelmente. Me convenci disso. No final, pedi demissão do trabalho e 1 mês depois saí da empresa. Todos os meus colegas ficaram tristes ao me ver partir, mas quando expliquei a situação, disseram: não há nada a fazer. Não pode ir contra o homem com que vai se casar. Provavelmente era isso que queriam dizer. Pensei que a partir daí, Caio e eu começaríamos nossos dias felizes juntos, pensando em nosso futuro filho. Mas fui ingênua. Foi então que comecei a notar mudanças em Caio. Ei Wanda, onde está minha camisa social? Pretendo lavá-la hoje, Caio. Ainda não lavou. Para ser uma dona de casa, trabalha muito devagar. Ontem não me sentia bem. Desculpe, respondi cabisbaixa. Uma vez que deixei meu emprego, Caio começou a dizer coisas como: você é muito lenta para uma dona de casa. Estou ansiosa para terminar rapidamente, mas com o início da gravidez, tenho me sentido mal e mal consigo cuidar de mim mesma. Ele também disse coisas como: você é inútil, por isso pode largar teu trabalho tão facilmente. Se fosse eu, teriam implorado para eu ficar, ele disse isso menosprezando minhas habilidades. Mesmo sendo ele quem queria que eu largasse o trabalho, sua forma de falar me enfurece.
Mas devido à minha saúde e à falta de energia para enfrentá-lo, tudo o que eu podia fazer era baixar a cabeça naqueles momentos. Ao ver que Caio não me defendia, parecia pensar que podia despejar em mim suas frustrações do trabalho. Esse estagiário é totalmente inútil, já é novato e sai na hora. Há muitos incompetentes no mundo. Até os chefes são velhos e não sabem fazer o trabalho deles. Todos os comentários dele eram insuportáveis, pela maneira desrespeitosa como eram feitos. Mas agora, por ter deixado meu emprego, eu tinha que suportar isso, porque ele era a única fonte de sustento para mim e para o bebê. Assim passaram os meses, sentindo-me limitada até superar o longo período de náuseas matinais e entrar no período estável do 6º mês de gravidez. Gostaria de organizar um encontro para apresentar nossas famílias para o casamento. Pode verificar com teus pais a disponibilidade? Ainda não tínhamos cumprimentado formalmente os pais um do outro, nem tínhamos tido uma reunião familiar por causa do meu estado. Reunir várias vezes seria difícil, então pensamos: por que não juntar as duas famílias de uma vez? De acordo, disse Caio com surpreendente facilidade, e imediatamente entrou em contato com sua família. Eu também entrei em contato com a minha, e encontramos uma data que funcionava para todos. Finalmente, a apresentação para o casamento e o encontro com a família foram marcados para 2 semanas depois, no domingo. Eu estava me preparando mental e fisicamente para esse dia, mas Caio continuava me dando ordens, como se estivesse usando a gravidez como desculpa para relaxar nas tarefas domésticas. Por que ele precisa falar assim comigo? Eu me perguntava, enquanto minha frustração aumentava. Então, chegou o domingo 2 semanas depois, e nos dirigimos ao evento na casa dos pais de Caio, devido ao grande número de convidados. Seja bem-vinda, Wanda. Estávamos ansiosos para te conhecer. Encantada em conhecê-los, meu nome é Wanda. Espero me dar bem com todos. Seus pais pareciam amáveis e elegantes, o que me tranquilizou. Ficaram muito felizes quando entreguei as flores que trouxera como presente. Além dos pais de Caio, havia primos, tios e tias. Minha família também estava lá, sentada educadamente na sala. Eu estava na cozinha com minha sogra, ajudando a preparar a comida, e ela não parava de se preocupar com a minha gravidez. Está bem, Wanda? Se não se sente bem, pode sentar e descansar. Obrigada, sogra, por enquanto estou bem. Farei uma pausa se ficar cansada. Agradecida pela preocupação, continuei picando e cozinhando. Mas, como ela disse, depois de uns 30 minutos, minhas costas começaram a doer pelo peso da barriga. Desculpe, preciso descansar um pouco. Claro, ali há almofadas. Por favor, sente-se. Obrigada. Sentei-me em uma almofada na sala, conforme orientado pela minha sogra. Inicialmente, tive uma conversa agradável com os familiares de Caio. Mas então, Caio, que estava bebendo, se aproximou de onde eu estava sentada. Você não deveria ficar sentada aí como se fosse uma inútil. Ele disse isso e, sem pensar nas consequências, bateu na minha barriga. Caio estava gritando quando uma dor intensa percorreu meu ventre, já grávida de 6 meses. Neste momento, caí no chão com uma dor que nunca havia sentido antes. Wanda, está tudo bem? O que você está sentindo? Minha sogra e meu sogro correram rapidamente para me ajudar, mas Caio, acostumado a desafiar seus pais, parecia impassível nesta casa. Eu sou quem manda aqui, sabem disso? Sou o mais inteligente daqui, suas palavras zombavam de todos presentes. Mesmo cheia de raiva, eu tinha muito medo de outro surto violento para falar. Nesse momento, alguém disse, com licença, e sentou-se ao lado de Caio. Eu observei atentamente enquanto ele tirava um cartão de visita do bolso do peito e entregava a Caio.
O que é isso? Os olhos de Caio se abriram amplamente, surpresos ao olhar para o cartão de visita que lhe havia sido dado. Os familiares estavam todos como o que está acontecendo, concentrando sua atenção em Caio e os outros. Garcia General Trading Company. Você está familiarizado com nossa empresa, certo? Claro, Garcia Corp é um dos principais clientes do nosso banco. É bom saber, disse Caio. Sou o irmão mais novo da Wanda, formado e atual presidente da Garcia Corporation. O homem era meu irmão, Elton Garcia. Garcia era meu sobrenome de solteira. Olhei brevemente para as expressões do meu irmão e dos meus pais. Meu irmão olhava diretamente nos olhos de Caio, mas eu podia ver o fogo da raiva queimando nos olhos dele. Meus pais me olharam e perceberam. Não tem problema. Você é irmão da Wanda? Perguntou Caio. Caio me encarou, e instintivamente desviei o olhar. A razão pela qual não havia falado com Caio sobre a Garcia General Trading era porque temia seu orgulho exacerbado e ciúmes. Garcia General Trading é uma grande empresa conhecida por todos nos Estados Unidos, com vendas anuais de até 100 bilhões de dólares. Se você consegue um emprego lá saindo da universidade, é considerado muito capaz. E ouvi dizer que é ainda mais difícil entrar como contratado no meio da carreira. Elton era o presidente da General Trading, ele ainda é. Ele tem 27 anos, mas desde pequeno nosso pai o ensinou como gerir uma empresa. Depois de se formar na universidade e entrar na Garcia Corp, Elton começou a se destacar rapidamente. Justo quando meu pai começou a segui-lo mais de perto e a tirar mais tempo livre no trabalho, convocou-se uma reunião para discutir se seria melhor adiantar e passar o resto da empresa para Elton antes do tempo. Este mês de abril, Elton finalmente se tornou presidente. Bem, há algo que preciso te contar, Elton disse a ele. Do que se trata? Caio perguntou. Elton falava de maneira comercial e educada, mas Caio continuava desafiante. Na verdade, houve um problema com algumas atividades fraudulentas nas transações entre nossas duas empresas, Elton continuou. Fraude, Caio tremeu na voz, talvez tivesse tocado em um ponto sensível. Parece que nosso chefe de vendas deu dinheiro por baixo dos panos ao teu vendedor, incentivando-o a falsificar os números das faturas, e esse vendedor era você. Caio ficou visivelmente assustado. O que isso significa? O restante de nós, incluindo os familiares, esperava que ele continuasse a história. Recentemente, você foi promovido a chefe de vendas. Ouvi dizer que foi em reconhecimento ao seu árduo trabalho, sem dúvida. Mas não é difícil imaginar que esse cargo foi obtido através de desonestidade desenfreada. Obviamente, eu demiti imediatamente o nosso estúpido gerente de vendas. Mas se eu relatar isso à tua empresa, não sairá ileso, disse Elton. Foi descoberto que Caio estava aceitando subornos do chefe da empresa Garcia, enviando faturas falsas e aumentando suas vendas realizando atividades fraudulentas semelhantes com outras empresas, o que lhe rendeu a promoção a chefe de vendas. Embora a suposição de Elton estivesse implícita, o fato de Caio não negar sugeria que era verdade. Caio tremeu imediatamente. Olhando para Elton como se estivesse olhando para um inimigo, não pudemos dizer nada e observamos o confronto com a respiração contida. Agora você foi promovido à base de desonestidade. Mas apenas vendo seu comportamento hoje, está claro que você não está feito para um cargo de liderança, disse Elton com severidade. Batendo na barriga da sua esposa grávida, se achando a pessoa mais importante desta casa, não brinque comigo, sempre dando ordens à minha irmã, se achando uma espécie de elite por ter subido trapaceando, meu irmão completou. Do que diabos você está falando? Não se meta onde não é chamado, replicou Caio. Vi claramente Elton sorrir satisfeito com essa resposta. Você acabou de dizer do que diabos? Sim, eu disse, e daí,
respondeu Caio. Não quero fazer negócios com alguém que fala assim com um parceiro. Pensei que sua empresa seria um bom parceiro comercial para nós, mas vejo que me enganei. Por favor, certifique-se de que sua empresa saiba que não voltaremos a negociar com você, de jeito nenhum, declarou Elton. O que Caio não esperava era receber uma punição tão séria quanto encerrar as transações entre a empresa Garcia e o banco em que ele trabalhava. Por favor, não, qualquer coisa, menos isso, suplicou Caio. Mas Elton, talvez tomado pela raiva, o fulminou com o olhar e disse secamente: Você está se desculpando com a pessoa errada. Não me serve alguém que nem consegue entender isso, replicou Elton. Caio soltou um grito patético diante do grito de Elton. Fiquei surpresa de ver Caio assim, nunca o havia visto tão perturbado. Ele me olhou timidamente e disse: Sinto muito, tanto para você quanto para o bebê, por ter doído. Mas as palavras que Caio me dissera no passado vieram à minha mente, e não consegui perdoá-lo só porque se desculpava agora. Sinto muito, mas preciso de tempo para pensar neste casamento, neguei a Caio. Caio se levantou atordoado e saiu da sala, seguido por alguns de nós, mas quando Elton humildemente se desculpou pela confusão naquela reunião, um dos familiares disse: Vamos brindar. Apenas hoje, e o clima melhorou por um tempo. Todos nós esquecemos os problemas de Caio por um momento e aproveitamos a ocasião. Wanda, sinto muito pelo que Caio fez. Não tenha pressa na decisão do casamento, você pode levar o tempo que precisar, Elton me tranquilizou. Toda a minha família apoiou minha decisão, os olhos dos meus pais transmitiam a mensagem: você precisa pensar bem nisso. Enquanto acariciava minha barriga, pensava no que viria a seguir. Atualmente, a ideia de me casar com Caio não me agrada, mas pelo bem deste filho, ainda não tinha uma resposta clara. Decidi tomar meu tempo com essa decisão. Passou um mês desde então, e decidi ficar com meus pais até o nascimento do bebê. Como era de se esperar, a má conduta de Caio no trabalho veio à tona, e ele foi demitido. Parece que a Garcia General Commerce, um cliente importante, deixou de fazer negócios com o banco, conforme Elton declarara. Caio acabou causando um grande prejuízo à sua empresa e perdeu seu emprego, mas continuou vindo à casa dos meus pais todos os dias, implorando por perdão e dizendo que faria qualquer coisa. Você diz que faria qualquer coisa, mas nem mesmo tem trabalho, não é mesmo? Desafiei. Sim, mas vou encontrar algo, vou fazer dar certo. Por favor, reconsidere, suplicou Caio de repente. Caio começou a falar com sensatez, mas é fácil dizer qualquer coisa só falando. No entanto, fiquei sabendo por Elton que as travessuras de Caio se tornaram muito conhecidas na região e as empresas estão tornando suas políticas de contratação mais rígidas para evitar contratar alguém como ele. Se eu estivesse encarregada da contratação, não conseguiria imaginar contratar alguém que tivesse cometido fraude em seu emprego anterior. É claro que ser contratado novamente não é tão simples como Caio sugere. Na melhor das hipóteses, ele poderia conseguir um emprego de meio período, mas eu não via como um trabalho de meio período poderia sustentar a mim, ao bebê e a ele. Não faz muito tempo, eu estava debatendo a decisão de me casar com ele, mas ao ouvir as ideias frívolas de Caio, finalmente me decidi. O que Caio fez é imperdoável. Não só ele me assediou, mas também causou problemas para a empresa que lhe pagava um salário generoso. Ele tem uma dívida importante a pagar, um dia suspirei e disse a ele: Olhe, você acha que pode encontrar um trabalho e que tudo ficará bem. Quem vai contratar alguém como você? Eu certamente não o faria. Você não pode morar conosco. Não me mostre mais seu rosto. Enquanto falava, pude ver lágrimas de frustração brotando dos olhos de Caio. Por quê? Por quê? Murmurou, repetindo-se como em transe.
Mas ao ver meu olhar severo, pareceu perceber que nada do que dissesse mudaria as coisas. Finalmente, ele se afastou com os ombros caídos. Finalmente senti que um peso foi tirado de cima de mim e pude contemplar com alívio a figura de Caio se afastando. Pode ser um pouco injusto para a criança, mas é melhor não ter um pai assim. Vou garantir que nosso filho seja feliz. Quando o bebê estiver um pouco mais crescido, pretendo voltar ao trabalho. Talvez deixe o filho na creche. Felizmente, um antigo colega de trabalho me perguntou se eu gostaria de voltar. Estou ansiosa pelo dia em que possa retornar ao trabalho, mas por enquanto, vou aproveitar cada dia com meu filho. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que era zombado por sua esposa por ser acima do peso, foi traído, mas conseguiu dar a volta por cima depois de acontecimentos chocantes, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.